Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa manhã de sexta-feira, que o Senhor esteja te enriquecendo, que toda sabedoria persevere sobre a sua vida e sobre suas decisões nesse dia. E a nossa palavra aqui nessa manhã é exatamente sobre isso, Eclesiastes 2:9. Eclesiastes 2:9, Salomão diz assim: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Deus havia dado sabedoria a Salomão ali depois daquela oração, pedindo direção e inteligência para conduzir o povo. No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, na sua oração. E Deus deu, além da sabedoria, deu a ele riqueza e também fama. E naquele momento, então, essa sabedoria auxiliou a Salomão em toda a sua vida. Porém, aqui há algo importante e que nós precisamos aprender. Os versos de 1 a 11, nós vemos aqui algo que conduz a nossa vida e que não precisamos cair no mesmo erro de Salomão, porque Salomão já viveu isso para nós, de modo que a gente não precisa caminhar no mesmo caminho ou na mesma trajetória. Ele diz: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes coisas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quando nós vemos Salomão falando de todas as suas realizações, da busca pelo prazer, da alegria, da felicidade, e em tudo isso ainda considerar todas essas coisas, trabalho, vinho, mulheres, realizações, dinheiro e tudo mais, ele descobre que tudo é vaidade. Mas por que ele descobriu que tudo é vaidade? É interessante que esta reflexão só é possível porque a sabedoria ainda estava com ele. A palavra perseverança aqui no verso 9, ela tem um sentido de estar de pé, de permanecer, de não ter deixado ele, de continuar firme. Essa é a ideia de perseverança aqui, diferente dos outros textos que nós já passamos pela ideia de perseverança nos seus originais. Aqui a ideia é de alguém que passou por várias coisas e ainda continua de pé. Ou seja, a perseverança da sabedoria não deixou. E por causa da sabedoria que se manteve de pé, ele então conseguiu refletir
que tudo na sua vida era vaidade. Isso tem uma grande implicação, uma primeira implicação aqui para a nossa vida, de que aqueles que não se entregam ou não encontram felicidade nas coisas deste mundo, de fato são sábios, de fato entenderam o que é sabedoria, pois aqueles que se entregam de fato ao dinheiro, mulheres e prazeres neste mundo, acreditando que nelas se terá felicidade neste mundo, então ainda não entenderam o que é sabedoria. A sabedoria se manteve de pé para Salomão, e por causa da sabedoria se manter de pé é que ele descobriu que todas estas coisas eram vaidade, eram correr atrás do vento, e nada disso satisfez seu coração. Tudo porque a sabedoria se manteve de pé. Matthew Henry, que é um teólogo presbiteriano, ele vai dizer que Salomão logo achou alegria e prazer vaidade. O que é uma alegria barulhenta e chamativa para fazer um homem feliz? Os múltiplos dispositivos do coração dos homens para obter satisfação do mundo e a mudança de uma coisa para outra são como a inquietação de um homem em febre. Percebendo que era loucura se entregar ao vinho, ele tentou as dispendiosas diversões dos príncipes. Os pobres, quando leem essa descrição, estão prontos para sentir descontentamento, porque não tem. Mas o remédio contra todos esses sentimentos está na estimativa de tudo isso pelo próprio proprietário. Tudo era vaidade e irritação de espírito, e as mesmas coisas que renderiam o mesmo resultado que Salomão encontrou. Nada vai ser diferente para nós hoje. Tendo comida e bebida ou roupas, vamos nos contentar com isso. Lembra do que Paulo escreve ali para Timóteo sobre o contentamento com as coisas que temos? Sua sabedoria permaneceu com ele, um forte entendimento com um grande conhecimento humano, mas todo o prazer terreno, quando não conectado com as melhores bênçãos, deixa a mente tão ansiosa e insatisfeita quanto antes. A felicidade não surge da situação em que somos colocados. É somente através de Jesus Cristo que a bênção final pode ser alcançada. Pois Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Ou seja, é nesta sabedoria que encontramos, se ela está de pé, se ela persevera conosco, então nós não encontraremos contentamento e alegria, felicidade nas coisas deste mundo. Também, certo outro autor, teólogo, ele vai dizer, de 1630, ele vai dizer que enquanto o homem exterior se deleita com prazer, o homem interior pode estar desejando uma vida mais elevada. Isso se a sabedoria estiver perseverando nele. Há alguma esperança para o homem que fez até mesmo uma experiência tola nos princípios da razão. Aquele que deixa a sabedoria para trás, quando mergulha nos prazeres mundanos, destrói a ponte pela qual somente ele pode retornar. Salomão foi capaz de avaliar que tudo era vaidade porque a sabedoria ainda estava nele. Salomão não poderia ter chegado à conclusão de que tudo era vaidade a menos que descobrisse que havia algo em si mesmo que não era vaidade. Assim, a sabedoria permaneceu com ele. Ele era capaz de falar isso contra a vaidade e não em vão. Para ele, naquele momento, tudo era vaidade, mas porque a sabedoria permaneceu, perseverou ainda, depois de todas essas situações, é que ele conseguiu avaliar que nada disso trazia felicidade. Tão propensos são os homens desfrutando de muitos prazeres externos e a perder até mesmo o exercício da prudência e da razão comuns e se entregar como bestas à condução de seus apetites sensuais,
que é uma misericórdia muito ser assinalada e reconhecida por um homem, ter qualquer medida de seu exercício continuado neste caso. Pois Salomão fala disso como uma coisa notável, que dificilmente seria esperada por muitos, que ele, tendo todas as delícias dos filhos dos homens, sendo tão grande e aumentado mais do que tudo o que tinha sido antes dele, ainda pudesse verdadeiramente dizer isto: também minha sabedoria permaneceu comigo. Meu querido, você quer ser feliz nesse mundo? A sabedoria do alto, como Tiago nos ensina no capítulo 3, não a sabedoria do mundo que é terrena, animal e demoníaca, mas a sabedoria do alto, ela sim e se ela se manter de pé, ou se ela perseverar em nossa vida, então não seremos entregues às vaidades deste mundo. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus encha a sua vida com a sabedoria do alto, pois é a sabedoria do alto, é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus para nós, como Coríntios diz, como Paulo diz em Coríntios. Esta sabedoria, perseverando em nós, vai nos manter tranquilos e no desafio de que toda felicidade não está nesse mundo. A felicidade, a alegria que satisfaz a nossa vida é a sabedoria que se mantém de pé. Mas a sabedoria que se mantém de pé, que persevera em nós, deve ser a sabedoria do alto. Que Deus te abençoe nesse dia, que você seja cheio dessa sabedoria e que você não precisa, como eu disse no início, você não precisa seguir o mesmo caminho de Salomão, procurar pelo prazer nas coisas deste mundo, porque você não vai encontrar. Salomão já deixou isso para nós, de que ele procurou e não encontrou. Ele foi nas mulheres, nas realizações, no trabalho, na riqueza, no vinho, e em tudo que ele poderia encontrar alegria, felicidade, e não encontrou. Tudo era vaidade. Mas ele só pôde refletir e entender que nestas coisas não haveria, porque a sabedoria perseverou nele. Se a sabedoria não tivesse perseverado, ele teria se entregue como um tolo, como um louco nestas coisas. Mas porque ele viu que tudo isso era vaidade, é porque a sabedoria perseverou nele. Que Deus te abençoe e que a sabedoria do Senhor persevere na sua vida, para que você também perceba que as coisas deste mundo não trarão felicidade. Que Deus te abençoe.